Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia Comigo, Cláudia Jage. No programa de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui a empresária, influencer, advogada, Drica Divina. Ai, Drica, olá, seja muito bem-vinda, prazer querida. é meu, viu? Que gostoso, que linda que você é. Obrigada. Ela é mais viu? bonita pessoalmente, gente. Ela ensina beleza. É uma delícia te seguir, Adri. Ai, que fico muito feliz por saber disso, viu? De verdade, é uma delícia te seguir, aprender com você, as tuas dicas eu uso todas, eu vou tentando tudo, aliás, até aqui no making off. Dri, como é que você passou seu batom, não foi agora? Meu contorno labial. Seu contorno labial, exatamente. Foi muito legal. Dri, como é que você começou nesse mundo da beleza? Você é advogada, conta um pouquinho da tua história. Olha, na verdade, eu sou advogada porque nós somos de uma geração, eu tenho 55 anos, sou de 1970, vou fazer 56 esse ano. Eu escolhi a advocacia por uma circunstância, porque na nossa época, não existia essa valorização dos profissionais da beleza, né? Então, você escolhia, tinha meia dúzia de profissões ali, ou você era advogado, ou médico, ou arquiteto, aquilo lá, dentista, você não tinha esse campo tão vasto de opções de trabalho. E aí, como minha mãe é advogada, meu tio é advogado, e eu tenho um senso de justiça muito, muito forte em mim, eu falei, vou fazer direito, mas eu saí como eu entrei, porque eu nasci para falar de beleza, desde pequena eu gosto de beleza, eu sempre observo a beleza em volta de mim, eu gosto do belo. Sim, que legal isso. E aí eu veio a pandemia, eu já estava, a minha história é um pouco, né, tem um pouco de drama aí, mas eu acho que a gente constrói um pouco da nossa história também. Você pode contar através um pouquinho? das nossas vivências, claro, né? Eu tive uma mudança de vida aos 40 anos, 42 anos. Eu trabalhava numa empresa de setor mecânico, muito infeliz no meu trabalho. Eu chegava no domingo, eu falo que eu entrava em depressão no domingo, porque eu falava, gente, amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã. E aí eu já estava infeliz no meu trabalho, eu cheguei e pedi demissão do trabalho e demissão do casamento com 42 anos. Foi um pouco de coragem, mas foi também um pouco de loucura, um pouco dos dois, mas eu pensava, eu preciso ser feliz ainda nessa vida. Não é possível que eu vá viver a vida inteira infeliz nos dois campos da vida, né? Profissional e emocional. E aí eu pedi demissão e aí comecei a trabalhar com vários bicos, porque eu fiquei muito desamparada nessa época, Cláudia. Eu tive um casamento tóxico, muito tóxico, né? E me libertei desse casamento com... Você se liberta. Você se liberta desse relacionamento, você tem consequências. Sim. Geram consequências. Exato. E eu fiquei muito desamparada, e aí fazia vários bicos, e aí comecei a fazer alguns cursos, porque eu separei, mas me inscrevi no Senac, que foi o primeiro curso de maquiagem profissional que eu fiz. E ao longo desse tempo fui fazendo um curso ou outro, mas trabalhando em coisas que eu não gostava. Então eu falo sempre que a gente precisa passar pelo processo, a gente precisa fazer muita coisa que a gente não gosta para depois fazer o que gosta. Exato. E aí foi quando eu conheci meu marido, com 45 anos, meu atual marido. E eu sempre falo que, assim, eu me lembro que na época, Cláudia, que eu me separei, muitas mulheres falavam assim, você é louca, você primeiro abandonou um casamento estável, financeiramente estável, você abandonou sua profissão, ou seja, você jogou tudo pro alto. Falei, não foi bem assim, foi uma coisa muito bem pensada, demorei anos para tomar essa decisão. E você é uma mulher, eu falo desquitada, né? Desquitada, você tem 2 filhos, uma mulher madura, e aí? Você sabe que sua vida acabou, né? Porque a gente tá falando, de 14 anos atrás. No final das contas, eu me tornei uma mulher bem-sucedida depois dos 50 anos. Meu marido é 5 anos mais novo que eu. Hoje em dia, meus filhos chamam ele de pai. Eu tenho um filho de 27, um de 25. Poxa. Ou seja, existem muitas verdades, né? As pessoas adoram certezas e rotular as pessoas. E cada um tem a sua história, cada um faz a sua história. Claro.
E aí eu conheci meu marido, comecei a trabalhar numa empresa, fui dar curso. Eu dava curso em periferia, em comunidades, e lá eu aprendi muita coisa. Foi um momento de muita resiliência, de muito autoconhecimento, de muita experiência, inclusive profissional. Até que veio o meu marido e falou: Linda, eu já tinha o meu perfil, mas não era o Drica Divina, era um perfil que falava de maquiagem para todo mundo. Ele falou, eu falava: nossa, meu perfil não cresce. Ele falou: Linda, não vai crescer. Ai, foi assim, uma dor no coração, porque eu falei: nossa, mas eu preciso, eu adoro falar de maquiagem. Ele falou: olha, você é uma mulher madura. Em rede social é sobre conexão, é sobre identificação. As meninas mais novas, por melhor que você esteja, não vão se identificar com você. E outra coisa, eu tô vendo aqui, não existe nenhum perfil no Instagram, que não tinha nem TikTok nessa época, que fale de mulher de pele madura, de beleza madura. Eu falei: putz, é esse o caminho. E aí comecei a falar de beleza madura. A gente abriu uma escola de beleza, que foi a Escola Blush. A escola, infelizmente, veio a pandemia, e aí na pandemia foi o boom. Eu já vinha falando de beleza madura, mas na pandemia foi a virada da minha vida. Que aí eu comecei a fazer vídeo sem parar, trabalhava que nem uma louca, como todos nós, trabalhando que nem uns loucos, dia e noite, fazendo conteúdo. E eu tinha a minha experiência da minha própria pele, né? Então, foi aí, e eu levantei um assunto que era tabu. Não existia nem base para mulheres maduras, não existia maquiagem, produtos para mulheres maduras, nós éramos completamente invisíveis. Então, acho que eu também tenho esse papel de romper tabus, de falar, às vezes, de assuntos que as mulheres têm vergonha de falar. Sim. Mas eu entendo que o Drica Divina hoje é uma comunidade muito sólida, de mulheres que se reencontraram com o meu perfil, que encontraram reencontraram o valor próprio, autoestima, e eu acho que é esse que é o propósito. Meu perfil tem muito propósito. Eu acho que não é só maquiagem, não é só skincare. Ali tem um propósito muito mais profundo que isso, que é elevar a autoestima das mulheres, fazer elas se reencontrarem com a beleza, com o amor próprio. É sobre isso. É muito bacana, Adri, você vê nessa dor no coração que você sentiu aí quando seu marido te falou, foi na verdade a sua transformação, o seu novo começo. Foi um novo começo, porque você já tinha recomeçado, né? Foi um recomeço. Foi um recomeço. E com isso você inspira multidões, né, Adriana? Eu acho que você deve receber, assim, relatos lindíssimos. Lindíssimos. Hoje o Drica Divina tem quase mais de 2 milhões de seguidores, eu tenho 1 milhão e 100, chegando a 200 no Instagram, 726 mil no TikTok, mais 400 e pouco no Facebook. É muita gente. É muita gente. É muita gente que você está ajudando, Adri. Muito legal. E eu sou uma seguidora sua que aprecia, adora e agradece esse trabalho todo lindo. E, Dri, você explica, né? Você é uma influencer e você chega à questão da não só make, porque você tem o estilo de vida e a motivação, enfim, tudo, para pessoas maduras, né? Existe o etarismo ainda, Adri? Existe o preconceito entre as mulheres muito, mesmo, com as mais maduras? Muito. A gente acha que a gente está falando muito tempo, né? Eu estou aí há 6 anos nas redes sociais, mas em termos do assunto, do que permeia, das dores, menopausa, climatério, que é um assunto que a gente tem falado muito, mas é um assunto novo. Tudo isso faz a parte do nosso contexto há muito pouco tempo. Sim. Então, as mulheres ainda estão entendendo como é envelhecer. Como é você chegar numa idade depois dos 40 e ser impactadas pelas mudanças hormonais, e muitas não têm também acesso a tanta informação. Sim. Nós somos um país que tem questões machistas e misóginas muito fortes, a gente tenta mudar isso, ainda existe muitas mulheres que ainda estão procurando e que precisam resgatar a autoestima e entendendo essa nova maneira de pensar em relação ao envelhecimento. Sim.
Que coisa, né, Adriana? Hoje tudo, como você falou, tá tudo tão aberto, né? Ainda sendo novo, mas aberto. E a gente convive ainda com esse tipo de coisa, né? E muito interessante que eu vou te dizer uma coisa, quase 100%, eu não tenho hater masculino, não tenho. Nunca recebi uma mensagem negativa de um homem. Olha que bacana. Assim, salvo exceções assim, muito pontuais, mas a maioria são mulheres. As mulheres hoje, tendo essa consciência, é mais informação, essa parte da beleza, tudo esse estético que você traz pra gente. Vamos falar de procedimentos, tá? Internet, você tá ali, você tá falando de haters, a gente vive meio que um tribunal na internet, né? Procedimentos estéticos, você considera que eles empoderam ou eles escravizam? Depende de como você encara. Eu escravizo na medida que você só encontra beleza através do procedimento, Sim. através da beleza externa. Eu sempre brinco com meu marido, que falo que um dia eu falo para ele que um dia eu vou ficar bem velhinha, e ele fala, nós vamos envelhecer juntos, e é um processo natural da vida, e eu me preparo, estou me preparando para envelhecer com dignidade, digamos assim. Claro. Mas uma coisa muito legal é que eu nunca, tudo que eu faço de procedimento eu mostro. Tudo, vai lá. Elas querendo, não querendo, eu mostro. Eu falo, gente, eu jogo com a verdade, com a honestidade. Porque no mundo com tanta desonestidade, com tanta mentira, eu decidi ser honesta com a minha audiência. Falando, gente, eu faço procedimento, esse deu certo, esse não deu certo. E é muito legal. Gente, é muito legal, porque ali elas veem uma inspiração, elas falam, puxa, funciona, Drica, e elas mandam, olha, eu tô querendo fazer botox, eu nunca fiz botox, o que você acha? E eu falo de procedimentos de pele e íntimos também, né? Que eu toco nesses assuntos, mas de uma maneira muito leve, para não se tornar um assunto vulgarizado, pesado. Claro. E eu acho que eu tento buscar sempre uma junção entre a minha beleza interior, trabalhando minha autoestima, que é sobre isso. Não é tanto sobre procedimento, é sobre como você se enxerga, sobre quanto a sua autoestima é fortalecida. E só através do autocuidado, e quando eu falo autocuidado, não é só a beleza exterior, é exatamente você se fortalecer como pessoa, para que você não fique vulnerável à beleza exterior. Ou seja, se você não tiver um dia tão bonita... Porque existem mulheres lindas que têm uma autoestima baixa. Sim, fato, lógico. E tem realidade, que não, né, Adri? Então a beleza, e ela é também subjetiva. Ela pode se tornar uma escravidão quando a pessoa só se sente bela se ela se sentir... se for fazer procedimento todo momento. E eu tenho muita parcimônia, sabe? Eu acho que, inclusive, eu não acho legal você ir toda hora na dermatologista, eu digo, para fazer um procedimento X1, depois faz outro, porque a chance de errar aumenta. E é a naturalidade, eu gosto da naturalidade. Então, estímulo de colágeno, estímulo de dentro para fora. Eu não gosto de preenchimentos, excessos. Sim. É a chance de errar aumenta, isso. Com toda certeza. E, Adri, você é uma mulher que levanta as outras mulheres, isso é muito bacana. Mas, infelizmente, não é... Eu não sei se a maioria deveria ser, né? A gente tem muito essa parte que você falou das mulheres criticando outras mulheres. Sim. Essa questão, você acha que isso surge de talvez uma inveja ou uma falta de coragem em se libertar como você se libertou? Tem um pouco de tudo. A internet é um reflexo da nossa sociedade, da vida real, digamos assim. E na vida real nós temos pessoas que têm inveja, nós temos pessoas que não são tão legais assim, tem pessoas que nos querem bem, tem pessoas que não nos querem tão bem, e assim, é a mesma coisa nas redes sociais. Mas eu acredito que muita gente desmotiva o outro e invalida o outro porque ela mesma não consegue. Então, se eu não consigo, você não pode conseguir. Exato. Ainda mais sendo uma mulher madura. Como você, uma mulher madura, mais de 50 anos, se tornou uma mulher bem-sucedida? Como que você é bonita com essa idade? É como se fosse uma afronta para ela. É uma afronta.
Ela às vezes está na frustração, ela às vezes não está se sentindo bonita, não está conseguindo, e ela não quer que as outras, inclusive na vida pessoal dela, viu? Nossa, são aquelas amigas tóxicas. Sim. Eu não sou feliz, então eu não quero que ninguém seja. Triste Isso né? acontece na vida real? real. Claro que sim. E acontece muito, né, muito. Adri? Acontece muito. Mas, por outro lado, tem a minha audiência é maravilhosa, tem uma comunidade muito legal, eu tenho milhares de fãs, assim, fãs de pessoas, de seguidoras que se tornam amigas, porque a gente se fala, às vezes, quase todos os dias. Eu imagino, Adri, que gostoso, é muito gostoso de seguir. Obrigada. Adri, assim, as mulheres, depois dos 40, 50 e ainda dentro nisso que a gente está falando agora, sobre a audiência, enfim. O que é mais difícil aceitar? Talvez depois dos 50. É difícil aceitar o envelhecimento, porque a gente não pode romantizar. O envelhecer é muito difícil. Eu já tive um momento onde eu não me reconhecia mais, onde eu me olhei no espelho e me vi com 17 quilos acima do peso, me vi... minha vida virando de cabeça para baixo, eu me derretida. Eu não me reconhecia, eu olhava no espelho e falava, quem é essa Drica? Mas essa mudança é muito rápida. A mudança hormonal, ela causa uma mudança na mulher, o climatério e menopausa causa uma mudança muito rápida na mulher. E ela não consegue acompanhar mentalmente esse processo que não é que nem assim, você vem em 10 anos, vai envelhecer como o homem. O homem, ele começa a envelhecer, lá pelos 40 anos, ele vai ter mudança hormonal lá para você tem 20 anos para se adaptar, né? A gente não, em 1 ano e meio você não se reconhece mais. E aí você tem que fazer uma reconfiguração mental. Você tem que mudar hábitos. Você tem que entender que você não pode mais beber como você bebia. Que você tem que cuidar da pele com mais dedicação, que você tem que ter mais disciplina, que se antes você não gostava de ir na academia, agora você vai ter que fazer uma atividade física, seja ela qual for. Musculação é o ideal, né? E então, se adaptar a essa nova forma de envelhecer e que você está envelhecendo, para as mulheres em si, é algo mais difícil. Porque imagina, você 1 ano e meio atrás, eu falo isso mesmo com as minhas amigas. Falo, Drica, 1 ano e meio atrás, eu estava com 12, 15 quilos a menos, eu ganhei isso em 1 ano e meio, 2 anos. Como assim? Há 1 ano e meio atrás eu bebia e não engordava. Hoje em dia, tudo bem. 1 ano e meio atrás, eu conseguia me recuperar em pouco tempo. Hoje não é a mesma coisa. Então, isso é o maior desafio do envelhecimento. E para a mulher, a gente é muito desfavorecida em relação a isso. Eu ia falar isso, eles envelhecem com mais tempo e ficam bonitos. Quantos não melhoram? Nossa, não é verdade? Basta 6 meses de academia. O homem se transforma. O homem vai ficando charmoso. Vai ficando charmoso. Ai, Adri, que injustiça mas com a gente. É uma injustiça. A gente não pode comparar a mulher com o homem. Exato. Ele tá com 50 anos e ela tá acabada, ele tá com 50 anos e tá ótimo. Peraí. Essa mulher com 50, ela está sofrendo desde os 40, Sim. 35 e começa alguma coisa Sim, com as mudanças hormonais, que impactam muito o nosso corpo. O homem não, ele está no auge dos hormônios, ele está com o testo ali, se ele passar um negocinho, vai para 700, 800. Ok, resolve. Vai fazer academia, bum, bum, bum. A mulher tem que... E se ele para uma semana, aqueles músculos que você batalhou, que você sofreu, não é, Adri? Exatamente. É muito injusto. Então não pode comparar. Não tem como comparar o envelhecimento da mulher com o do homem. É injusto, Adri. É muito. É muito injusto. Mas é a realidade, a gente tem que encarar. Falar injusto, 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 e vou ficar falando que é injusto, o que eu posso fazer por mim? E vamos correr atrás, Vamos correr atrás. Fato. Idri, você acha que hoje tem uma hipocrisia quando se fala em beleza natural? Mas aí se admiram filtros, rostos perfeitos e a gente batalha para ficar daquela forma e a beleza natural. Existe uma hipocrisia? É assim, quando eu comecei nas redes sociais, eu fiz um compromisso comigo mesma de não ser escrava da minha beleza e escrava da minha rede social. Ou seja, se eu quisesse um dia, como às vezes acontece no final de semana, como eu trabalho com maquiagem, isso é muito comum entre os influenciadores de make, a gente, final de semana, muitas vezes durante o dia, vai num shopping, tudo,
a gente não passa maquiagem, porque é como desse é como, sabe, trabalho? É o fim de semana. Então, o seu trabalho, você trabalha no final de semana? O nosso trabalho, às vezes eu faço 2, 3 maquiagens no mesmo dia. Chega o final de semana, às vezes eu faço o meu skincare sempre, mas eu não quero me maquiar. Então, eu falei, eu não quero ser escrava do meu próprio trabalho. Ou seja, final de semana, se eu quiser ir na padaria de chinelo, short, sem maquiagem nenhuma, lógico, eu quero ir. E se a seguidora me encontrar, como às vezes me encontram, ela vai me ver sem make. Porque isso faz parte. O ponto aqui é o seguinte, nós somos a beleza natural, nós somos a mulher maquiada, nós somos a mulher dona de casa, nós somos a empresária. A mulher, ela tem várias facetas e a gente não precisa colocar tudo num pacote só. E você tem a possibilidade de escolher a forma como você vai envelhecer. Eu não estou aqui para impor ninguém a maneira de envelhecer. E também não quero que ninguém imponha para mim a maneira como eu decidi envelhecer. Claro, lógico. Então, se você quer uma beleza natural e é uma escolha sua, eu vou te respeitar. O problema é que as pessoas não respeitam. Assim, se você faz diferente de mim, está errado. Sim. Mas o ponto aqui é, cada um envelhece do jeito que quer. Desde que você esteja feliz com a forma que você está envelhecendo, isso que é o mais importante. E tudo bem. Só que é preciso, paralelamente a isso, essa beleza natural, ela não consegue ser mais natural quando a gente chega na maturidade. A gente tem que fazer, quem pode, né? Precisa fazer uma reposição hormonal. Aí você tem problemas íntimos, de atrofia íntima. Você precisa cuidar da sua intimidade, você tem que, às vezes, ou fazer procedimentos ou usar hidratantes, você tem que cuidar da sua pele com mais dedicação. O que é essa beleza natural? O que você chama de beleza natural? Você entendeu? Às vezes, essa beleza natural não é nem tão natural assim. Principalmente quando a gente fala de maturidade. É muito, muito legal esse teu ponto de vista. É muito bacana. Adri, qual que é a maior mentira vendida para mulheres sobre o envelhecimento? Eu acho que essa romantização do envelhecimento, que envelhecer é lindo, que envelhecer é bonito, que você... Gente, é um desafio tão grande, é cada hora uma coisa diferente, aí uma hora você tá bem, aí de repente no dia seguinte você vai no banheiro, aqui tem homens, mas eles são homens adultos, né? Meu marido então vai no banheiro um dia, você não consegue segurar o xixi, fala, gente, eu tô com incontinência, você vai ter uma relação com o teu marido, você tem dor, aí você... Nossa, eu tenho que sair, ter que ir no ginecologista e descobrir o que está acontecendo comigo. Agora eu tô com... meus hormônios estão alterados, eu tô com fogacho, eu tô com um nevoeiro cerebral, não consigo lembrar as palavras. Eu agora preciso rever os meus hormônios, que eu tô com um nevoeiro cerebral... névoa cerebral, que eu esqueço as palavras. A palavra, você pensa na palavra, você sabe qual é a palavra, mas a palavra não vem. Adri, não vem. Eu sei bem, Adri. É isso mesmo. E para a mulher é tão desafiador envelhecer, porque eu converso com as minhas amigas, é toda hora uma coisa diferente. Todo mundo tem alguma coisa para contar, né? Toda hora. Drica, eu não sei o que aconteceu. Ontem eu tava, que nem eu tava falando, ontem eu tava bem. Agora eu tô com um problema X, agora eu tô com outro problema, agora eu tô com esse... toda hora você correndo atrás... Sim, arrumando. Arrumando. Eu falei com uma amiga sobre isso outro dia, a gente tá sempre arrumando alguma coisa. Arrumando, literalmente. E aí você vai fazer o quê? Você vai deixar nosso corpo é nossa casa. Você vai deixar a sua casa ficar toda quebrada? Ou porque começa a quebrar uma coisa ali, aí você não arruma, aí quebra outra ali. Quando você vê, sua casa tá uma bagunça, tá toda destruída. E aí, pra arrumar tudo isso, enquanto você ia... se você arruma à medida que vai quebrando, você mantém a tua casa bem. Isso, agora, se você deixa tudo pra lá... Você vai ter consequências. E quando a gente fala de envelhecimento, é sobre isso. Então, acho que essa romantização do envelhecimento que é o mais difícil mesmo. É isso mesmo, eu concordo com você. Adri, a gente se torna mulher, como você falou, né? Você se refez, você se reinventou
na maturidade. Você acha que os homens, na maioria, estão preparados para essas mulheres independentes, bonitas, maduras? Nunca estiveram, né? O homem ele tem questões, né, com mulheres bem-sucedidas. Existem homens, e eu procuro sempre, eu falo que é muito importante, nós somos mães. Então, nós educamos homens. Então, a gente, olha como é profundo isso. Que maneira que nós estamos educando os nossos filhos? Então, meus filhos, por exemplo, eu educo, porque eu tenho um marido maravilhoso, eu falo que eu aprendi com os meus erros, né? Então, eu ensino meus filhos a serem homens gentis, porque existe uma mistura aí entre gentileza, né? E a mulher independente, não, você pode aceitar a independência dessa mulher e ser gentil com ela e ter a sua masculinidade, digamos assim, preservada. Claro. E pelo contrário, você tem que ser um companheiro que estimula a mulher a voar. Você vê que uma sua parceira, ela tem potencial, vai e brilha. E eu falo muito isso para os meus filhos. E os homens, eles ainda eles se sentem desvalorizados ainda com uma mulher que é bem-sucedida. Isso tem muitas camadas, então a gente precisa de mais tempo para a gente poder reeducar uma sociedade, mas nós estamos aí à frente, né? Eles querendo ou não querendo, nós estamos aí que nem um trator. Adri, que nem um trator. Não tem opção, a gente só tem que ir, né, Adri? Porque eu dou exemplo da minha avó. Tem tempo para isso? Claro, vamos lá. A minha avó, ela foi uma mulher muito inteligente, que o sonho dela era fazer faculdade. Eu nem sei do que faculdade que ela queria. E o pai dela perdeu tudo no jogo, e perdeu a casa. Nossa. Então ela teve que começar a vender marmita, né? E ela era uma pessoa muito frustrada em relação a isso, mas muito sociável, ela era muito agregadora. E meu avô era uma pessoa maravilhosa, tá? Vou deixar bem claro aqui. E a minha avó, ela sempre foi muito forte. E ela sempre quis ser independente. A gente tá falando, gente, de 60, 70 anos atrás. E ela não se encontrava como um profissional, mas ela resolvia, então o meu avô falava assim, ó, você pode vender roupa, você pode vender acessório. Então ela começou a vender uns casaquinhos e ela começou a ganhar mais dinheiro que o meu avô. Mesmo ganhando mais dinheiro que meu avô falou, você vai parar de trabalhar. Nossa. E ele era uma pessoa maravilhosa como pessoa. A gente está falando de uma educação, de uma época. Aquela época, exatamente. E essa mulher que tinha tudo para ser uma grande empreendedora, como muitas de nós, se viu impedida de seguir seu sonho, a sua vocação, pelo machismo, às vezes até coisas impostas até pela sociedade mesmo. Claro, aquela época era exatamente isso. Porque tinha essa coisa, né? Como é que as pessoas vão... Essa coisa da imagem, como é que as pessoas vão olhar para minha mulher, né? Lógico, ele se sentiu então são exemplos. Nem existia isso. Não existia nem o assunto. Exato. Então, essas mulheres, elas são exemplos de vida para nós. Muitas de nós. Nossa, maravilhoso. Tá no DNA, essas mulheres fortes, empreendedoras, guerreiras. Adri, com tudo isso que você me trouxe, eu adorei. Eu quero saber de você. Chegamos agora ao nosso momento sintonia. Sintoniza comigo. Dica divina. Conta pra gente uma situação inusitada que você tenha vivenciado. Olha, eu vou pegar um gancho que a gente acabou de falar, porque no meu caminho da minha vida, muitas pessoas, principalmente da minha família, foram responsáveis, e aí não eu digo inusitado, mas sim uma história que eu vi no caminho pensando sobre isso,
Eu falei, cada pessoa da minha família foi um exemplo que me levou a ser o que eu sou hoje. Porque eu sou uma pessoa muito observadora. O inusitado disso tudo é eu ter nascido nessa família, com tantas inspirações. Como meu pai, que também se renovou, foi mandado embora com 40 anos, e com 40 anos ele fez uma virada de vida, passou muita dificuldade, mas se reinventou e hoje é um empresário muito bem sucedido, mas passou muitas dificuldades. Depois teve a minha avó. Eu tinha uma tia, que era irmã da minha mãe, que ela tinha um quarto assim todo, era 1970, né? Então ela usava umas estrelinhas meio de hippie, usava umas bolsas de espelhinho, ela tinha umas penas no quarto. Tinha uma outra tia que tinha uma pele aveludada, que eu, olha, desde pequena, eu olhava para a pele dela e falava, nossa, mas que pele aveludada. Eu lembro da pele dela. Adriana, que olhar você tem. Se eu pensar numa tia minha, como é que era a pele dela, Adriana, Isso. incrível. Eu falo, eu nasci pra falar de você beleza. Nasceu pra isso. Eu pequena. Aí eu tinha um tio que morava na França e quando ele vinha, ele trazia umas paletas de maquiagem, eu amava. Nossa, que paraíso. Que a minha mãe, que era muito vaidosa. Tudo isso contribuiu para ser quem eu sou hoje. Que lindo. E também algumas pessoas também foram inspirações do que eu não ser. Certo, olha que importante isso. Então, o Drica Divina, hoje eu sinto que o que eu faço, eu transmito essa luz que eu recebi, que eu sou o espelho, que agora eu reflito. Tudo isso que eu sou me tornou um espelho e eu reflito hoje toda essa luz, toda esse meu propósito para as pessoas, para que elas também recuperem a autoestima, o amor próprio, a felicidade. Se você que há tempo de ser feliz, que há tempo de renovação, que é preciso um pouco de coragem, de se desafiar e ir atrás do seu propósito, assim, a sua razão de viver. Que você pode ser feliz, sim. Basta querer, basta ter coragem, basta ir atrás e sonhar, nunca deixar de sonhar. Que lindo, Adri! Nossa, eu fiquei emocionada! Que mensagem legal. Linda, que bacana, lindo. Que legal. Você é linda por dentro e por fora. Ai, querida, obrigada, parabéns, viu? Que linda. Obrigada. Dri, infelizmente, nosso tempo passou e eu quero que você volte, que você nos ensine, motiva. Você é a mulher que levanta outras mulheres. Sim. E isso nossa, tem um valor gigante. Muito obrigada. Imagina. Pra gente te encontrar, deixa suas redes sociais. Você vai me encontrar em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, @Drica Divina com C. @Drica Divina com C. Muito obrigada, minha querida. Cláudia. Volte sempre, você é muito bem-vinda. Obrigada. Entrevista linda. Muito obrigada. Obrigada. E para você que ficou com a gente até aqui, o meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe para os próximos episódios.